Olá! Hoje a gente vai mergulhar na mensagem central de um documento chamado T.E. Amado. A proposta dele é investigar uma questão que é fundamental. Qual é, de verdade, a ligação entre ter fé e o compromisso com os mais pobres? A resposta, olha, pode ser bem mais profunda do que a gente imagina. Para começar, o documento já joga essa imagem poderosa na nossa frente. A pobreza não é só um problema isolado, mas uma rede de vulnerabilidades. Isso define o tom logo de cara, sabe? Mostra que, para entender a pobreza, a gente precisa olhar para um sistema bem complexo, onde uma dificuldade vai amarrando e reforçando a outra. E aqui, a análise vai muito além do superficial. Pobreza não é só sobre não ter dinheiro no bolso. É sobre ter uma vida marcada pela injustiça, pela exclusão. Isso já muda tudo, porque exige uma resposta que não seja só material, mas que vá lá na raiz da dignidade humana. Ok, mas de onde vem essa resposta tão profunda, né? Bem, o documento argumenta que ela nasce de uma ideia teológica central, a própria natureza do amor de Deus e para onde ele se direciona de um jeito, digamos, preferencial. A ideia-chave é que o amor de Deus tem uma preferência clara pelo que é pequeno, pelo que é vulnerável. O próprio título do documento, Te Amado, que significa Eu te amei, vem de uma promessa divina feita a uma comunidade frágil. É como uma declaração de que, mesmo na fraqueza, existe um amor que escolhe e que fortalece. E isso nos leva a um conceito central, a opção pelos pobres. O documento deixa bem claro, isso não é uma estratégia política, não é ideologia. É, antes de tudo, uma resposta de fé. É como tentar imitar um Deus que escolhe estar do lado de quem é mais fraco, de quem foi deixado de lado. E essa passagem do Evangelho de Mateus, nossa, ela é a base de tudo. Ela cria um elo que não dá para quebrar. Servir a quem precisa é, na verdade, servir ao próprio Cristo. Não tem separação. As duas coisas são uma só. E vale dizer que essa ideia não é nenhuma novidade, não é uma invenção moderna. O documento faz questão de mostrar que esse compromisso é como uma corrente contínua que atravessa toda a história do cristianismo. Essa linha do tempo aqui mostra a força dessa tradição. Tudo começa com os primeiros cristãos, que já organizavam o cuidado uns com os outros. Aí vem os padres da igreja, que ensinavam que os bens da terra são para todo mundo. A gente vê os mosteiros se tornando centros de acolhimento e depois a pobreza radical de São Francisco, por exemplo. E essa mesma linha chega até hoje, na defesa de imigrantes e na educação de crianças. É a mesma fé, só que expressa de jeitos diferentes em cada época. E esse compromisso nunca foi uma coisa só, uma ação única. A história mostra uma criatividade incrível no serviço, desde cuidar dos doentes e educar, até construir hospitais e lutar para libertar cativos. No fim das contas, cada ato era uma forma diferente de defender a dignidade humana. Mas a análise não para por aí não. O documento nos convida a dar um passo além, sair só dos atos individuais de caridade para encarar de frente as causas mais profundas da pobreza. E para isso, ele introduz um conceito bem forte, estruturas de pecado. O que isso quer dizer? Que muitas vezes a pobreza não é um acidente. Ela é o resultado de sistemas sociais, econômicos, políticos, que, querendo ou não, acabam perpetuando a desigualdade, beneficiando uns poucos às custas de muitos. Essa comparação aqui deixa a diferença bem clara. A caridade é aquela resposta imediata, como dar comida para quem está com fome. É essencial, claro, só que a justiça vai mais fundo, ela faz a pergunta crucial. Mas por que as pessoas estão com fome? E aí ela busca transformar as estruturas que causam essa fome. Uma lida com o sintoma, a outra com a doença. E um ponto importantíssimo aqui é a dignidade. O documento insiste nisso. Os pobres não devem ser vistos como pessoas que só recebem ajuda passivamente. Pelo contrário, são parceiros, são protagonistas com sua própria sabedoria, sua resiliência e a capacidade de transformar a própria realidade. O exemplo de Santa Óscar Romero, lá em El Salvador, personifica essa união entre fé e justiça. Ele não apenas ajudava os pobres, ele sentiu o drama deles como se fosse seu. Ele se tornou a voz dos sem voz, denunciando as estruturas de opressão. E essa escolha pastoral o levou ao martírio, o que mostra o custo máximo que esse compromisso pode ter. Para fechar, a análise nos joga diante da parábola do bom samaritano, não como uma historinha antiga, mas como um desafio permanente super atual. A história começa com uma coisa que a gente conhece muito bem, a tendência de desviar o olhar. Duas figuras religiosas veem um homem ferido na beira da estrada e, por um motivo ou por outro, decidem não se envolver. A indiferença é a primeira reação. É a mais fácil. Só que o samaritano quebra esse padrão, e a resposta dele é detalhada em 4 ações bem claras.
Primeiro, ele vê, não desvia o olhar. Segundo, ele sente compaixão. Ele se permite ser tocado pela dor do outro. Terceiro, ele se aproxima, ele rompe a distância. E quarto, ele cuida, age de forma concreta e assume a responsabilidade. É um modelo de ação muito prático. E a história não termina com uma lição de moral abstrata. Ela termina com uma ordem, um imperativo direto que ecoa através dos séculos. Vá e faça o mesmo. Não é uma sugestão, é um mandamento. E assim, a análise termina nos deixando com essa pergunta. Não é uma pergunta para os outros, mas para cada um de nós. Olhando ao nosso redor, para as estradas do nosso tempo, as crises de refugiados, a desigualdade nas cidades, o abandono, onde é que a escolha do samaritano precisa ser feita hoje? É uma reflexão que fica, mesmo depois que essa análise acaba.